desafiar nós fazermos novamente o ato profético. Traga não só o nome, traga a foto da pessoa. Nós vamos colar nas cadeiras aqui, vai ser demais. Se prepare dia 10, tanto na reunião das 9h30, quanto na reunião das 18 horas. Deus abençoe você, Maurício. Amém, graça e paz, igreja. Boa noite, irmãos. Culto abençoado, né? Não precisava nem ministrar, né? Só da oração da Lohane, da ministração da minha esposa, né? Porque foi uma ministração. Eu já seria feliz, já sair daqui honrado. Mas o Espírito Santo quer falar mais conosco, que tem falado nesse tempo de relacionamento, né? Nesse mês que a gente tem vivido de relacionamento. Baixe suas cabeças, irmãos, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo que nos conduza, que eu seja somente um instrumento, um canal do Senhor aqui neste altar, que é consagrado ao Senhor. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, leva cativo tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de chegar ao novo do Senhor. Tu tens liberdade em nosso meio, haja como quer, porque este lugar é templo santo do Senhor, e nós estamos aqui como sacerdotes no teu altar em nome de Jesus. Amém? O pastor hoje pela manhã ministrou uma palavra, né, que veio de encontro ao meu coração, mas começou ontem já com a Samara, no tempo da abertura da rede de jovens. Foi tremendo tudo aquilo que a Samara conduziu e vendo ali o que ela falou. E Deus já vinha ministrando algo no meu coração há algum tempo, falando comigo algo novo, né? E a palavra hoje é o novo de Deus em meu relacionamento com o Espírito Santo. Pedi para os irmãos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu estou usando a nova versão, tá? A nova versão. Amém? O texto nos fala: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Isso é o Senhor nosso Deus que nos fala, que nos concede toda essa graça e esse poder. Então, irmãos, quando o pastor Carlos falou hoje sobre fidelidade, como é a nossa fidelidade com Deus, algo latejou no meu coração ainda mais sobre o meu relacionamento com Deus e aquilo que eu faço com o que Ele me deu de melhor, que é o Espírito Santo. Como é o nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, uma pessoa muito importante da Trindade, que nós hoje em dia não temos dado o devido valor a essa pessoa que está aqui e atua em nosso meio, e Ele quer agir em nós, mas muitas vezes nós não sabemos utilizar desse grande poder, desse dínamo que Deus deixou através de Jesus aqui em nosso meio. Nós não estamos sabendo utilizar, porque nós não temos entendido ou temos ciência do que pedimos a Deus. Nós não temos, irmãos, e Deus tem falado isso muito no meu coração. Muitas vezes em momentos emocionais, em canções, nós dizemos: venha o teu reino, faça a tua vontade em mim, usa a minha vida, eu sou instrumento do Senhor, eu me rendo aos teus pés. É muito bonito quando a nossa boca fala isso, e até tem um pouco de emoção, a gente sente um tremor, mas passa a segunda, a terça, a quarta, e quando muitas vezes, se durar até a quarta é bom, mas em muitos, na segunda-feira ou a partir de sair daquela porta, aquilo já não é mais uma verdade. Chegou em casa, abriu a porta de casa ou montou no carro para ir embora, aquilo já não se torna uma verdade. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado o que a gente pede por Senhor. É muito bom quando a gente faz um contrato de trabalho. Aleluia, quem aqui gosta de trabalhar? Quem aqui tem um emprego abençoado? Mas quando você foi entrar no seu emprego, o seu chefe, o RH, lhe te deu uma cartilha para você lá, que às vezes você nem leu, porque você estava entusiasmado para trabalhar, pastor. Eu quero trabalhar, começo hoje. Que hora que é para começar? Você não leu aquilo lá, e aquilo lá é um contrato de trabalho, como o pastor falou hoje, com fidelidade, que você assina lá embaixo, rubrica, e nem vê o que você está fazendo. E naquele contrato está te falando de deveres, mas de obrigações, de direitos, mas de responsabilidades. Irmãos, nós entramos na igreja, a Bíblia é o nosso contrato de trabalho. Ela fala de muitas bênçãos,
de várias coisas gloriosas que vão acontecer conosco, mas ela fala de juízo. Irmãos, é triste. As pessoas podem até falar: nossa, o Maurício fala sobre isso, mas é o que o Espírito Santo incomoda, o que o Espírito Santo me transtorna, quando eu vejo que muitas pessoas fazem com o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho maravilhoso. Todo mundo quer receber poder, oh aleluia, recebe poder, mas quando nós recebemos poder, unção do Espírito Santo, não é para arrepiar, não é para emocionar, é para te responsabilizar, meu irmão. Quando você recebe poder, a partir daquele dia, você é o instrumento do Deus Todo-Poderoso, você já não mais parte desse mundo. Você entrou numa obra que é eterna, uma obra que é verdadeira. Então tome cuidado quando você fala para Deus: me usa. Responsabilidade. A gente ouve nos filmes, é tão bom agora, filme da Marvel, de super-heróis. Aí quando o super-herói vai lá, ele descobre que ele é poderoso, que ele ganhou um poder. O que acontece? Fala: com grandes poderes, grandes responsabilidades. E nós estamos na casa do maior. Ou você está na casa de algum herói da Marvel. Ele vai te dar responsabilidade, porque ele acredita em você, ele acredita em mim. Ele nos encarrega de uma obra. Então quando a gente recebe de Deus esse poder, essa unção, não é para arrepiar, não é para emocionar, é para te responsabilizar, meu irmão. Você faz parte disso. Por isso que Jesus foi lá e morreu na cruz, para que eu e você fizéssemos parte. Senão Jesus já teria consumado tudo lá. Ele nos deu a oportunidade. Nós às vezes não entendemos isso, essa tamanha oportunidade que nós temos. Vamos ler a Bíblia em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 45, Lucas 12, a partir do verso 45, vai nos frisar algo tão maravilhoso. Eu vou ler aqui na versão. Amém? Mas imagine o que acontece se aquele empregado pensar que seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer, beber até ficar bêbado. Então o patrão vai voltar no dia que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará ir para um lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz aquilo que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele de quem muito é dado, muito será cobrado. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, como eu gostaria que ele já tivesse aceso. Meu Deus, o nosso general está vindo passar pelas suas tropas, para ver como estão os seus soldados, os seus designados. Quem aqui já serviu batalhão, você tem que ter postura, você tem que ter, ser ordinário ali, tudo é feito de forma correta, e na obra do Senhor também. E muitas vezes nós estamos tratando a obra do Senhor de maneira relaxada, sem fidelidade, como o pastor falou hoje, sem responsabilidade. É muito fácil ficar sem responsabilidade, irmãos. É isso que o mundo faz lá fora. A gente não tem responsabilidade de nada. É muito fácil hoje a gente jogar a responsabilidade do Brasil nos nossos governantes. A culpa é do prefeito, a culpa é do presidente. Na educação, nas escolas, na igreja, dos pastores, dos líderes. É muito fácil, porque nós somos seres
que dificilmente assume responsabilidade. E hoje Deus está cobrando, está passando para levantar um povo que assume a sua responsabilidade aqui na terra. Olha, irmão, desde que nós nascemos, desde que você veio do ventre da sua mãe e nasceu, saiu para fora, respirou o primeiro ar, você é um indivíduo e você tem responsabilidades aqui nessa terra. Quando você vai trabalhar, chega na empresa, você tem responsabilidades na empresa. Eu acho engraçado, nós todos agimos muito melhor no nosso trabalho que na igreja. É difícil alguém faltar, chegar atrasado. Por quê? Lá tem consequência. Agora a gente acha que aqui na igreja, ou na obra do Senhor, oh, meu Deus é amor, oh, que aleluia, eu vou levando de qualquer jeito. Não, meu irmão. Eu tenho uma novidade hoje, se nunca te contaram isso, e já contaram, eu sei que já, porque essa igreja nunca escondeu, essa igreja é descortinada, aqui fala a verdade, nós temos responsabilidade, e a partir do dia que você adentrou sobre aquelas portas e recebeu do Senhor, Ele te conferiu uma responsabilidade. Hoje em dia, ninguém quer mais responsabilidade. Um contrato de casamento é uma responsabilidade. Você é responsável porque nós não lemos, né? É muito bonito o cerimonial, tudo ali. A gente entra, casa, oh, glória a Deus. Aí tem a noite de núpcias. Agora eu tenho a minha esposa. Mas lá tem um contrato. Você assinou um contrato. Que você é a cargo de você responsabilidades. E no mundo espiritual é muito maior a responsabilidade. E nós não temos nos relacionados corretamente com o Espírito Santo de Deus. Hoje em dia nós não temos nos posicionado nessa obra. Sabe por quê? O mundo já nos tem concebido isso. E a igreja, ela tem isso. Mas nós não podemos pegar do modo do mundo. Títulos. Títulos. Todo ser humano quer títulos. Mas não quer o cargo, a responsabilidade, aquilo que confere atrás daquele título. Outro dia eu estava até falando para a Fernanda, né? Eu estava lendo Moisés, Arão e Miriam se levantou contra ele, e nós estávamos até comentando na cela. Meu Deus, eles foram falar de um homem que era responsável por tirar a nação do cativo e levar para a terra prometida. Eles foram se levantar, ousaram a falar. O juízo veio contra eles. O juízo veio contra eles. Então, meu irmão, vamos ter muito cuidado quando a gente fala sobre os líderes, sobre os pastores, sobre os profetas, sobre aqueles que são levantados, porque eles têm responsabilidades. Não é fácil. E a gente terceiriza isso. O pastor ora por mim, meu líder ora por mim, a tia Lília está lá orando 24 horas, oh glória a Deus, eu não preciso orar não, A tia Lília recebe o Espírito Santo por mim, ele fala com ela e vem e fala para mim. Meu irmão, quando nós entramos aqui e recebemos, a palavra falou, e recebereis todos, cada um de nós recebe o poder, todos nós somos incumbidos dessa tarefa. Quando a Lohane estava falando aqui de orar para os hospitais, somos todos nós orar pelos hospitais. Somos todos nós se incumbir de vir aqui na igreja e ver se está precisando de movimentar uma cadeira. Quando há um chamado, para responder esse chamado, nós temos que assumir o nosso papel aqui como indivíduos dentro da igreja, dentro da obra do Senhor. E está sendo muito fácil hoje, muito cômodo, vir aqui, sentar na cadeira e viver um evangelho que é só para a gente, prazeroso, como o pastor falou hoje pela manhã. É prazeroso, é bom, por isso que é gostoso vir à igreja. Mas a igreja não é isso. A igreja é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. A igreja é a continuidade. A igreja é o que a gente faz depois que receber do poder de Deus. A palavra fala, vamos abrir um livro de Pedro, livro de 2 Pedro. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 21. 2 Pedro, capítulo 2, verso 21. Olha só, irmãos. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo,
do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Qual foi o mandamento sagrado que nós recebemos? Ide, fazer discípulo de todos os povos, em todas as nações. Esse chamado é para mim, é para o pastor Carlos, é para o pastor Elton? Não, é para todos nós. Assuma, vista essa camisa. Vai ter a marcha para Jesus? Vista aquela camisa, mas com responsabilidade, de que você está marchando na cidade, mas que você tem que estar no seu quarto orando, se levantando. As pessoas precisam ver em nós pessoas responsáveis espiritualmente por essa nação. Essa nação vai ser tomada quando nós assumirmos a responsabilidade por ela espiritualmente, orando, jejuando, levantando propósitos. Que lindo, que maravilhoso aquele dia das cadeiras, quando nós trouxemos aqui os nomes de pessoas que nós assumimos a responsabilidade de orar. Se essa cadeira está vazia do meu lado, a responsabilidade é minha. É alguém da minha família, da minha casa, do meu círculo de amizade, que poderia estar aqui, que falta algo a mais de mim, que falta algo a mais de mim, de assumir aquela pessoa, de amar mais. Ser testemunha de Deus não é só falar do Senhor, Jesus te ama, é fazer por aquelas pessoas. Nós tivemos a oportunidade, triste, né? Oportunidade de estar semana passada num velório. E a igreja do Senhor não pode se tornar um velório. Jesus está vivo, Ele vive. No velório existem pessoas de todas as qualidades. Existem aquelas que entram no velório, não vão se comover pela pessoa que morreu, vai estar ali, vai passar, mas ela passa ali e não vai fazer nada. Existem pessoas que passam pelo velório, que elas até se comovem, elas choram um pouco, mas vira a porta para fora, ela esquece daquelas pessoas. Mas existem pessoas que vão no velório, e elas se comovem, elas sentem a dor, elas sentem a responsabilidade, ela vai ligar para aquela pessoa na segunda, na terça, no dia após dia, vai cuidar, vai visitar. A igreja tem que ser essa resposta. A igreja não pode passar pela vida das pessoas e não marcar a vida das pessoas. Nós, como seres que foram transformados pelo Senhor, nós não podemos passar nessa sociedade em branco. As pessoas têm que ver algo em nós. As pessoas têm que ver a diferença em nós, mas só que esse é o ponto-chave. Não é por nós, não é nós, é o Espírito Santo atuando em nós. É esse relacionamento que nós precisamos entender, porque aí o título, aquilo que vem por detrás, não vai fazer nada. É o Espírito Santo através de nós, e Ele usa quem Ele quer, do modo que Ele quer, aonde Ele quer. Então nós temos que acordar, igreja, que é o momento de nós sermos cativados pelo Espírito Santo, a nos tornar responsáveis por essa obra. Mas muitos vão falar, né? Mas isso se torna um peso. E muitos têm falado, é um peso. Misericórdia. Essa é a diferença de peso e responsabilidade. Peso se torna um fardo. Peso oprime, peso fadiga, peso traz remorso. E qual é o exemplo que nós temos na Bíblia disso? Judas. Ele foi pesado por 30 moedas. 30 moedas pesaram sobre a vida dele, causando um remorso, porque ele tinha Jesus ali, mas a visão dele estava em algo, título, ele queria terras, nobreza. Quando Jesus começou a falar que para servir Ele tinha que morrer, se entregar, seriam presos, açoitados. Meu Deus, ele começou a olhar. Aquilo causou fadiga, peso. A gente sabe que tinha que cumprir a obra de Deus, a gente sabe. Mas aquele homem foi se deixar a obra virar um peso, e nós não podemos fazer isso. A prova disso é que Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Ele não está colocando em nós nada que Ele não saiba, que nós não consigamos carregar. Está difícil, Maurício, está difícil para mim também, irmão. Está difícil para o pastor Carlos, está difícil para o pastor Elton, está difícil para todo mundo, irmão.
Mas aí nós vamos retroceder? O que a palavra nos alertou aqui? É pior. Era melhor nós nem ter conhecido. Agora que nós entramos, vamos pegar firme. Vamos continuar, vamos nos animar, porque o Senhor tem obras tremendas em nossas vidas. Mas é preciso nós acreditarmos que Ele vai fazer no tempo dEle. Não é no nosso tempo. Sabe? E aí quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala, responsabilidade é saber o que tem que fazer. Obediência, arrependimento, coragem. E quem nos fala isso? Pedro. Ele era um homem como eu e você. Ele negou a Jesus. Mas ele teve, porque ele escutou várias vezes o Senhor falar para ele muitas coisas. O Senhor tem falado com você audivelmente, meu irmão. É que às vezes o seu ouvido espiritual não está atinando, mas Ele está falando com você. Você tem liberdade para ouvir do Espírito Santo, para receber do Senhor. Muitas vezes a gente não está parando, está tendo muito barulho à nossa volta, e a gente não ouve a voz do Espírito Santo falar a nós. Olha o que ele fala, não precisa abrir não, lá em Lucas 22, no capítulo 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu a vocês para peneirá-los como um trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não fosse desfalecida. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Olha só, meu irmão, Jesus orou, Ele orou por Pedro, porque Ele sabia que Pedro ia passar por provações. Ele morreu por mim e por você, porque Ele sabia que nós não íamos suportar a cruz. E olha o que Ele fala, e quando você se converter, quando você for cheio, poder, aí Ele continua. Tem que ler a Bíblia, irmão, nos mínimos detalhes. Fortaleça seus irmãos, responsabilidade. A Bíblia é cheia de citações que nos dão responsabilidade. É muito bom falar do amor, mas quando fala daquilo que nos tange, aquilo que nos toca, isso é ruim. Mas hoje, o Senhor, o Espírito Santo vai mudar isso no meio da nossa igreja, do nosso coração. Nós vamos assumir o chamado. Quando o pastor vem aqui, em nome de Jesus, esse homem usado por Deus, nos chama para algo, é porque o Espírito Santo já revelou, através da vida dele, que é um instrumento do Senhor, que aquilo vai ser bom para nós. Atenda o chamado, vá, visite, se doe. É só isso que está pedindo, não está pedindo mais que isso. Vamos lá, vai ter um momento de oração numa igreja. Vá, saia da sua casa e vá. Não está pedindo para você ir lá, arrumar o salão, não. Vá, esteja lá. O Espírito Santo vai estar lá, vai estar visitando aquele lugar. Sabe, o que nós temos feito com aquilo que aquilo que nós recebemos de Deus? Muitos de nós já receberam a visitação do Espírito Santo. Muitas vezes o Senhor já falou com você. Muitas vezes o Senhor já esteve te visitando. Muitas vezes o Senhor já esteve te alertando. Mas o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Ali no livro de Lucas capítulo 13, no versículo 6. Lucas capítulo 13, no versículo 6. 13, verso 6. Então, Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira, e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira figar mais este ano. Eu vou afofar a terra e voltar dela por bastante adubo. Se no ano que vem ela não der figos, muitos figos, se não der, mande cortá-la. Irmãos, olha só.
A gente ouve falar que o Senhor está vindo há quantos anos? Só que assim, não precisa nem ter visões para saber que está perto. A profecia vai se cumprir, porque Ele é fiel. Só que Ele está dando vários alertas a nós como igreja. Porque está falando de algo que já era plantado no solo de Deus. Algo que já recebeu, algo que tinha que frutificar. Mas estava ali puxando os nutrientes da terra, ou estava ali incomodando as pessoas que queriam servir ao Senhor. Irmão, seja a bênção. Você recebeu um poder do Espírito Santo de Deus, frutifique. Frutifique. Quando a gente vê aqueles vídeos ali, passando da célula do pastor Elton, que bênção. Pessoas ali, sedentas, querendo Deus, frutificação. A palavra de Deus fala isso, frutificação. Irmãos, sabe que a gente tem que, às vezes fica incomodado, mas é bênção, e até nós passamos por isso, e acha que líder não passa com isso, mas a gente tem que aprender, e vai aprendendo e convivendo, a multiplicação da célula. Porque é gostoso ter aquela convivência de muita gente ali, mas há um momento da frutificação, onde pessoas vão se responsabilizar por outras pessoas. É esse o nosso papel, fazer com que pessoas conheçam o Senhor, cresçam, se fortaleçam e se responsabilizem por mais pessoas. Aí, quando a gente vê aquilo que é micro, se tornou macro, porque nós alcançamos outros bairros, alcançamos outras cidades, tem pessoas fora de Araguari, que estão levando a palavra de Deus, que estiveram aqui dentro e receberam do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel. Assumir esse chamado e fazer com que ele vá adiante, com que ele prossiga, sabe? Aí a gente fica olhando e falando daqueles homens que receberam o Senhor, o Espírito Santo, os profetas. Irmãos, aqueles homens receberam o Espírito de Deus, mas eles receberam tanta responsabilidade com isso, e eles assumiram, e hoje a igreja está aqui por causa daqueles homens que receberam do Espírito Santo de Deus. Só que a igreja não pode parar, e por causa de mim e de você, ela vai chegar adiante, ela vai além dessas paredes. Olha que bênção, o pastor Carlinhos sozinho não poderia alcançar Aguari, mas por causa de mim, de você, da sua casa, ele consegue chegar em todos os lugares. É isso, é se sentir parte do processo. É se sentir que nós estamos aqui, fomos chamados, inseridos na videira para fazer parte, enxertados. E nós somos partes disso. E Deus, Ele tem grandes coisas para nós quando nós entendemos e nos relacionamos com essa verdade. Porque quando nós nos relacionamos com essa verdade e entendemos que Jesus fez algo maravilhoso para nós, o Espírito Santo se mostra para nós. Nós temos acesso ao Espírito Santo. Porque Jesus, Ele foi o primeiro a assumir a responsabilidade. E se você acha, meu irmão, que Jesus não assumiu, Ele assumiu desde o início, não foi só na cruz, desde o início do percurso Ele assumiu. Abra comigo a Bíblia, em livro de Lucas, no capítulo 4, verso 14, para você entender como Jesus é o nosso referencial, como Ele é perfeito. 4:14 até o 20. Olha só, Jesus voltou para a região da Galileia, e o poder do Espírito Santo estava com ele, e as notícias a respeito dele se espalharam por toda a região, e ele ensinava nas sinagogas, e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido no sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas, e lhe deram o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim:
O Senhor Deus está sobre mim, ou o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos, e anunciar que chegou o ano aceitável do Senhor a todo o povo. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga, sentou-se, e todos os que estavam ali presentes olharam para ele sem desviar o olhar, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Não precisa de show, não precisa de nada, é cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ser usado no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Assuma a responsabilidade de ser a liderança, de ser a diferença. Não é o título, você não precisa ser o líder do trabalho, você não precisa ser o melhor. Você tem que estar com a presença do Espírito Santo, porque às vezes o ajudante, o faxineiro lá, está mais cheio de Deus do que nós. E as pessoas falam, aquele homem é diferente, aquele homem que limpa as cadeiras é diferente. Responsabilidade com aquilo que carregamos. Jesus assumiu, ele sabia que dali em diante, se você continuar, muitos elogiaram ele. É como a igreja de hoje, a Fernanda falou, o farisaísmo, muitos vão elogiar. Que palavra! Mas depois, as autoridades procuraram matá-lo, porque ele estava assumindo ali que ele era o Filho de Deus. Ele assumiu a responsabilidade, ele não correu, ele continuou. Ele sabia que dali em diante o seu ministério ia ser de perseguição, de pessoas o perseguindo, mas ele assumiu a responsabilidade por causa de mim e de você, porque ele sabia do plano de Deus para mim e a sua vida, porque ele tinha o conhecimento empírico das coisas do Pai, ele tinha relacionamento com o Espírito Santo, ele nunca deixou de ser fiel ao Espírito Santo. Mas sabe, irmãos, na caminhada, eu e você, todos nós passamos por lutas. Eu já estou partindo aqui para o final, meu irmão. Já finalizando. Todos nós passamos por lutas, por aflições. Mas Jesus, na sua infinita graça junto ao Pai, Ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos. Que ia chegar dia que nós teríamos fraquezas. Que nós passaríamos por aflições, que nós teríamos temores, que muitas vezes nós íamos até nos desviar um pouco do caminho. E o que Ele faz? Abra comigo, irmãos, para a gente ir finalizando, no livro de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Livro de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Amém. Eu vou ler ali antes do 12, ali começando 12. Ele fala assim, afirma a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, farei, a fim de que o Filho se revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o outro, o auxiliador, o Espírito da verdade, para que fique com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês, eu e você, meu irmão, o conhecemos, porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Olha só que bênção que Jesus fez e falou. Ele sabia que nós não conseguiríamos, pela fraqueza da carne, nós seríamos abalados. Mas Ele vem, Ele fala, eu vou para o Pai, eu vou me sacrificar, porque eu conheço as coisas do Pai, e Ele vai enviar o outro, o auxiliador, que está comigo e com você todos os dias. E olha só como é importante isso, no 26 ele fala, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai
enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem tudo do que eu disse. Ele enviou alguém, foi Jesus que se colocou diante do Pai e pediu: envia, porque eles não vão suportar. E Ele enviou no seu plano perfeito o Espírito Santo, e Ele está aqui hoje, Ele habita em nossa casa, Ele tem liberdade em nossa vida. Tem que agir em nós para que acontecesse aquilo que foi dito lá atrás, em Ezequiel 39, 29, quando Deus falou que seria derramado o Espírito Santo sobre toda Israel. Jesus veio para tirar a lei que havia, que era só os profetas que tinham esse acesso. Jesus deu liberdade, acesso irrestrito ao Espírito Santo. Se relacione com o Espírito Santo, joelho no chão, dobre, é fazendo tudo com Ele. Não é ser guiado por aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A Samara falou isso aqui ontem, nós não ouvimos, está sendo falado, repetido, é 2, é 3, é cultos, ela falou aqui ontem. Nós precisamos receber a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. O pastor Carlos falou hoje, termos fidelidade. Isso aqui não é uma aliança que se quebra. Isso aqui tem que ser eterno. Isso aqui tem que ser desejoso, assim como Davi falou no Salmo 51, no 10 ao 13. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me a vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes a tua lei e eles voltarão para ti. Quando o pastor Carlos falou hoje das cadeiras, é isso, meu irmão. Quando o Espírito estiver em nós, quando agir o Espírito Santo em nós, nós faremos as coisas. Olha que Davi falou: não me tires de mim o Espírito Santo. E muitas pessoas hoje, infelizmente, têm tirado a pessoa do Espírito Santo de suas vidas. Você não pode deixar de ser guiado pelo Espírito Santo. Meu irmão, esse maior presente que Deus nos deu, o Espírito Santo, e a pessoa dele está aqui, e ele quer agir. Nesse dia o Senhor quer conferir a você não só poder, responsabilidade, Ele quer te conferir novamente relacionamento com o Espírito Santo. Que você ore, que você deseje, que você anseie estar com o Espírito Santo todos os dias. Porque através disso vai acontecer aquilo que a Lohane falou na oração dela. Quem tem ouvidos ou para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A Lohane falou que nós seríamos ouvidos, nós entraríamos nos hospitais, a nossa oração alcançará a eternidade. Mas para que nós sejamos essa bênção e recebemos essa herança, é preciso ter relacionamento. Eu peço aos irmãos que se coloquem sobre seus pés, feche seus olhos, porque a liberdade do Senhor está aqui, o Senhor é presente nesse lugar, o Espírito Santo atua aqui, e Ele tem poder e maravilhas. Ele faz com que nós recebamos um ânimo novo. Feche seus olhos, comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Comece a demonstrar a Ele aquilo que você precisa, aquilo que você quer de mudança em sua vida. Irmãos, é necessário haver entrega nossa, é necessário reconhecer a cruz de Cristo, é necessário nós renunciarmos nossas vidas para termos relacionamentos com o Pai, para termos relacionamentos com o Espírito Santo. Quantos dias nós deixamos de orar, nós deixamos de escutar aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Meus irmãos, Deus tem tremenda graça. Até que a equipe de louvor chegue aqui, eu vou ler um versículo que Deus colocou no meu coração e tem colocado sempre.
Livro de João, no capítulo 20, a partir do verso 19, ele fala assim, ó: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Quantos de nós estão com medo? Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Que a paz esteja com vocês. Em seguida Ele mostrou as marcas em suas mãos. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Aleluia. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Ele enviou a mim e a você. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Sejam perdoados os pecados. Esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Muitos não se relacionam com o Espírito Santo porque ainda não há perdão. Muitos não recebem nem ouvem o Espírito Santo porque ainda não aceitam a responsabilidade. Mas nessa noite, nesse dia, o Espírito do Senhor vem com paz sobre a sua vida, lhe dizendo: filho, eu te escolhi, eu te tirei de trás das malhadas. Sobre você eu estou colocando o poder que vem do alto, o poder que transforma, o poder que tira todo medo, que tira toda aflição. No mundo há peso, no mundo há jugo, no meu caminho a liberdade, a alegria. Seja tomado agora por aquilo que o Senhor quer fazer. Sabe, irmãos, essa igreja aqui é uma bênção e tem revelado maravilhas e milagres tem acontecido aqui. E se você ainda não ouviu o Espírito Santo, e se você não recebeu do Espírito Santo, saiba que também eu, por muitas vezes, passei por esses momentos de luta que eu queria ouvir. E vinham vários pregadores aqui, e uma vez o pastor Randy Clark com a sua equipe veio aqui e ministrou. E eu ardilosamente queria que ele tocasse, queria que ele falasse comigo. E minha esposa sabe disso. E eu vinha no outro dia e saía frustrado, porque era algo do meu coração, algo humano. Mas no último dia, ele tocava várias pessoas e receberam o Espírito Santo e foram tomadas. E eu não recebia, ele não falava, ninguém me tocava. Mas de repente o Espírito Santo me tomou. E Ele falou audivelmente, como Ele quer falar para você nessa noite: eu sou contigo, eu te escolhi. Você vai fazer a diferença. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Eu te tirei do lugar do opróbrio e vou te levar para a luz. E eu fui tomado pelo Espírito Santo. E a unção de Deus foi sobre a minha vida. Mas no mesmo instante Ele falou: sobre você há uma responsabilidade. Salve vidas. Seja tomado pelo Senhor em nome de Jesus. Seja tomado pelo Senhor. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Receba esse louvor, essa adoração. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas
peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Fale com fé. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. É hoje o seu dia, é hoje o seu dia. Longe do santo. Não saia desse lugar, não saia desse lugar. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Chame a presença do Espírito Santo sobre sua casa, sua família. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Erga as suas mãos e diga glória. É pra Ele, é pra Ele. Esse lugar é santo, esse lugar é santo. Tu és santo, Amém, igreja. Quem já pisou santo dos santos, em outro lugar, Não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós não queremos ser mais os mesmos. Espírito Santo, hoje tem liberdade na vida de muitos aqui. Tu estás tocando pessoas de maneira diferente essa noite. Pessoas que há muito tempo não sentiam esse toque do Senhor. Pessoas que há muito tempo não escutavam a voz do Senhor. Hoje Ele está passando pelos corredores. Ele está entrando nas casas. Ele tem liberdade em nosso meio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Há muito tempo pessoas aqui não desfrutavam da liberdade do Espírito Santo. Há muito tempo pessoas aqui não sentiam o toque. Hoje Ele tem liberdade. Ele tem liberdade. Trafega em nosso meio, Espírito Santo. Nós não vamos sair daqui da mesma forma. Nós assumiremos a responsabilidade. Nós seremos diferentes. Nós seremos uma igreja que te busca, uma igreja que te anseia. Por isso, Espírito Santo, conduz nossos corações para que voltemos para nossas casas, não da mesma forma, mas transformados.
entendendo que o Senhor, no tempo oportuno, irá usar as nossas vidas como instrumento. Pessoas vão sair hoje daqui com um ânimo novo para fazer a diferença. E se você recebe do Espírito Santo, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Suas vozes. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor te abençoe, Senhor te guarde, resplandeça sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto, enche você de paz, e onde você estiver, leve o seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, a glória de Deus. Só você que recebe, dê mais um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, semana de vitória.